Abraão era natural de Ur dos Caldeus. No entanto, foi morar em Harã. E foi em Harã que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa de terra e descendência. Deus desafia Abraão aos 75 anos para um novo projeto de vida, e ele vai. Aceitar os desafios de maneira impulsiva é mais comum nos jovens do que nos velhos. Mas Abraão mostra que ao aceitar o chamado de Deus, uma pessoa assume novos projetos, novos desafios de vida, mas continua sendo uma pessoa que mantém dentro de si o espírito da juventude. O tempo foi passando e Abraão sente que cada dia a idade pesa, suas forças se esvaem. Já passaram-se alguns anos desde o dia que aceitou o chamado. Devido à idade, Abraão começa a sentir dores pelo corpo, e essas dores a cada dia mais intensas. De que adiantava para ele todo esse êxito, seus bens e a terra, se eles não tinham para quem deixar tudo isso? O que angustiava Abraão era que aquela promessa de Deus para com ele parecia ter ficado no esquecimento. Mas Abraão preferiu deixar suas dúvidas e incertezas de lado, para seguir crendo que Deus sabe o que faz e que Ele está sempre no controle. Essa experiência de Abraão nos ensina que ninguém está imune a dúvidas, incertezas e medo. A vida de Abraão nos ensina que não temos de ser heróis 24 horas por dia para sermos pessoas de fé. Também uma pessoa de fé pode perder o ânimo e ficar apavorada com seu futuro. Às vezes a vida nos deixa numa encruzilhada. Mas em resposta à sua angústia, Abraão recebe de Deus uma palavra que diz: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. Esta frase Deus usa repetidamente para todas as pessoas que o seguem durante os séculos vindouros. Não tenha medo. Deus sabe que a fé nele vai sendo construída aos poucos dentro das pessoas, principalmente quando enfrentamos nossos medos, nossas incertezas e nossas dúvidas. As situações difíceis na vida fortalecem ou matam a nossa fé. Quem se deixa levar pela maldade, esse vai perdendo a fé em Deus. Sem a fé em Deus, a vida vai se tornando cada vez mais desesperadora. Todos nós passamos por frustrações e decepções em nossas vidas. Mas pessoas que vão perdendo a fé também se tornam pessoas incapazes de perdoar. Pessoas que perdem a fé em Deus geralmente não são pessoas impulsivas, mas elas vão perdendo o entusiasmo da vida e vão cultivando sentimentos de ódio e de vingança. Elas começam a planejar sua vingança. Tudo é muito racional. A crueldade vai aumentando dentro das pessoas, tanto que algumas acreditam que ao matar outra pessoa elas estão fazendo um bem para a humanidade. Por outro lado, pessoas que cultivam a fé em Deus sabem que quando Deus diz a Abraão: Não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande descendência. Isso não significa que não haverá obstáculos pelo caminho. Não é isso que Deus quis dizer a Abraão. Nós adoramos a Deus não porque Ele tornará suave o nosso caminho, mas porque Ele nos dá o seu amor e a sua graça que alimentam em nós a confiança para que possamos seguir andando, mesmo quando o caminho for pedregoso. Jesus fortalece a nossa fé dizendo: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O texto bíblico nos conta que o momento em que Abraão estava mais angustiado e inquieto para saber como Deus pretende cumprir a sua promessa, então Deus traz uma resposta a Abraão, conduzindo-o para fora de sua tenda, para fora de suas preocupações, e o faz olhar para o alto,
para as estrelas e comparar a sua descendência com a multidão de estrelas no firmamento. Então é dito: Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. E por isso Abraão foi chamado o pai da fé, não por ter condutas sobre-humanas, fantásticas. Ele foi um homem cheio de dúvidas, medos e até de erros. Ele se destaca na história bíblica porque buscava a Deus em meio de crises e recebe dele orientações e promessas que possam sustentá-lo no dia a dia. Quando nós hoje escutamos falar sobre pessoas de fé, normalmente ouvimos falar de pessoas que não têm problemas familiares, não ficam desesperadas e não se apavoram diante de doenças e tribulações da vida. E se de repente alguma dessas coisas acontecer com elas, então ouvimos que elas sempre são pessoas que demonstram firmezas, que encaram as dificuldades como uma provação de fé. Na história de Abraão aprendemos que mesmo depois do chamado, ele teve tempos bons e outros nem tanto. Ele torna-se instrumento de Deus, não porque ele era poderoso, inquebrantável e de uma fé à prova de tudo. Abraão está no caminho de Deus porque ele não esconde de Deus as suas fraquezas, suas dúvidas, suas necessidades e suas frustrações. E Deus só pede para que ele seja o que ele é, uma pessoa que reconhece as suas fragilidades, porque somente quem aceita sua fragilidade pode ser alimentado, sustentado, fortalecido, encorajado e animado por Deus. Pessoas que se consideram autossuficientes, arrogantes e querem ser imunes ao sofrimento humano, essas pessoas são tomadas pelo ódio e por isso não têm lugar para com Deus. Abraão mostrou para o mundo que ter fé significa ter esperança. Abraão conheceu a tristeza e a amargura, mas ele não nos deixou só lamentos. Deixou-nos a certeza que Deus não se esquece de suas promessas. Abraão deixou-nos a esperança, não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Esperançar é uma espera ativa, é levantar a cabeça e crer nas promessas de Deus, mesmo diante das contrariedades. Esperançar é crer, confiar, é ter a certeza que tudo neste mundo está sob os cuidados de Deus e que as pessoas que aceitam o seu chamado sempre terão uma resposta dos céus. Por isso, quando tudo estiver impossível e a espera das promessas de Deus parecer cada vez mais distante, lembre-se de Abraão e de como Deus lhe concedeu a bênção de ser o pai de muitas nações. Querido Deus, assim como fez com Abraão, dai-nos, Pai, acalento e esperança que as suas promessas se cumprirão em nossas vidas. Imunda nosso coração com seu Espírito e nos traga esperança viva. Dai-nos momentos especiais de amor em comunidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.